mudas de espécies nativas mensalmente. De Campinas, Lucas Neri. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para as pancadas de chuva, rajadas de vento que deve atingir a nossa região entre sexta-feira e domingo. Esse alerta devido à passagem de uma frente fria que vai trazer bastante chuva com raios, rajadas de vento, podendo chegar até 60 km por hora. E aí, a gente já sabe dessas possíveis quedas também de granizo em pontos isolados e as consequências que isso traz para algumas cidades. Por isso a gente convidou o diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, o Tenente Maxwell Souza, para falar um pouco mais dessas previsões, né, e de que forma a Defesa Civil também tem atuado em conjunto com os municípios aqui da nossa região. Bom dia, Maxwell. Olá, Sandra. Olá, Felipe. Um prazer falar com vocês. Um ótimo dia. Bom dia a todos. Quais são as estratégias que vocês adotam nessa comunicação também com os municípios, né? O que eles podem fazer de antemão para evitar qualquer tipo de desastre? Olha, nós temos alertado os municípios sobre essa frente fria que está chegando em São Paulo a partir desta sexta-feira, que vai trazer muita chuva. Então a gente tem uma previsão para a região de Campinas de até 200 milímetros de acumulado de chuva entre sexta-feira e domingo, sendo que a sexta e o sábado serão os piores dias, né? Essa chuva toda, ela tende a ser mais concentrada entre a parte da tarde e noite de sexta e o sábado praticamente aí o dia todo, né? Vamos ter um final de semana com dias mais nublados, com chuva, e aí o ponto é que a gente pode ter momentos com tempestade, porque aí a gente tem aquele combo, né? Que é rajada de vento, com queda de raio, com chuva forte e até queda de granizo em alguns pontos, em alguns momentos. Então, junta tudo isso, realmente gera um perigo, pode colocar as pessoas em risco. Por isso, alertando os municípios e alertando a população, que também precisa fazer a sua parte, compreender esse cenário e não se expor a esse risco. Quando fala da exposição ao risco, da última conversa que a gente teve era da preocupação com os incêndios, né, na região, como que estava sendo essa comunicação também com os municípios, o suporte técnico, né, operacional e de pessoas mesmo para poder colaborar. Pensando nesse período de chuva, né, o que já foi previsto? Também tem equipamentos, tem alguma possibilidade de suporte para que os municípios saibam lidar melhor com esse momento? Nós temos o nosso plano de contingência que contém toda a atuação entre Estado e município e trabalhando em parceria com a Defesa Civil Municipal. Sidney Furtado, nosso coordenador municipal aí em Campinas e nosso coordenador regional, faz um trabalho brilhante com a sua equipe, uma equipe reforçada, uma equipe robusta, principalmente nas ações de prevenção. Só para você terem uma ideia, nós tivemos aqui terça e quarta um grande congresso, um congresso de resiliência climática, discutindo, trazendo pessoas renomadas que compreendem desse assunto, do assunto dos desastres, para melhorarmos a nossa capacidade, entendermos as boas práticas que podem ser aplicadas no nosso contexto, nas nossas cidades. Estamos dialogando com as concessionárias de energia também, às 10 horas, daqui a pouco. Daqui a 5 minutos, começa uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com todas as concessionárias de energia do Estado para entender qual a capacidade de resposta dessas empresas para os desastres. Tem gente que ainda está sem energia em São Paulo, isso é inconcebível. A chuva foi sexta-feira passada, a gente está na quinta-feira, vai fazer uma semana, e tem gente que não tem luz ainda aqui, 70 mil clientes sem energia em São Paulo. Não podemos aceitar uma situação como essa. Então, com a chuva que vem amanhã, pode ter interrupção de energia, porque pode ter queda de árvore, e aí a árvore cai sobre a rede elétrica e as cidades ficam sem luz. Isso pode acontecer? Pode. O que não dá para tolerar é pessoas ficarem 24, 48 horas sem energia. Aproveitando esse gancho, Tenente, o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, disse mais cedo em entrevista coletiva que a falta de avisos na previsão do tempo poderiam ser um dos fatores que influenciou nessa demora do atendimento da empresa. E aí, durante o jornal da CBN, o Milton Jung e a Cássia Godoy lembraram que desde quarta-feira passada, a Defesa Civil do Estado já alertava para uma situação dessa na capital paulista. E desde segunda-feira,
praticamente, a Defesa Civil tem alertado para essa situação já nesse fim de semana, e até por isso que nós estamos aqui hoje, chegando e conversando, inclusive, com a Defesa Civil do Estado. Qual que é a sua opinião com relação a essa fala do presidente da Enel? Felipe, nos surpreende muito, né, a fala do presidente da Enel, porque nós alertamos sim, viu? Pedimos aí que o presidente entre nas redes sociais da Defesa Civil. Se ele não nos segue, passe a nos seguir, é o @Defesa Civil SP. Fica já aí o pedido, não só ele, mas toda a equipe da diretoria, para que sigam as redes sociais da Defesa Civil e se cadastrem no alerta, que é o 40199. E aí então ele teria recebido os nossos alertas, porque nós enviamos alertas para toda a região do estado, para as pessoas cadastradas, e emitimos o alerta por todos os canais oficiais do governo de São Paulo. Tinha alerta vigente para o último fim de semana, com fortes rajadas de vento previstas para o estado e com acumulado de chuva sim, o que englobava praticamente o estado inteiro. O nosso alerta se confirmou, aconteceu de fato. A gente tinha alertado a população no início da semana para as queimadas, tínhamos alerta vigente até terça-feira da semana passada, e na quarta-feira da semana passada a gente já falou, olha, vamos sair de um período de queimadas e já vamos entrar em chuva, já tínhamos identificado essa frente fria. E, inclusive, como a atmosfera estava muito aquecida, na quarta-feira, região de Campinas deu quase 40 graus. O interior do estado bateu 42 graus em Araçatuba. Então a gente sabia que a coisa ia ficar realmente complicada e alertamos a população. E as concessionárias sabiam, tinham sido alertadas também, como eu disse. Todo o sistema estadual estava alertado pelos nossos canais oficiais de comunicação. Alertamos novamente, tem alerta vigente, né? Desde segunda-feira a gente está falando disso. O alerta foi emitido com validade emitimos o alerta ontem, com validade entre sexta-feira amanhã e domingo. Então todo mundo está sabendo, aí é cada um fazer o seu papel, colocar o time em campo, realmente se preparar, porque pode se confirmar ou não o alerta. Vamos olhar lá para os Estados Unidos, o furacão Milton, a previsão é que ele pegasse um furacão de nível 5, possivelmente nível 6. Quando ele chegou ali no continente, quando ele chegou em Tampa, ele caiu para nível 3, mas estava todo mundo preparado. Então, por isso que a gente alerta. Se vier o cenário mais ameno, que bom, a gente fica até feliz. A gente não tem preocupação com erro, não temos compromisso com erro, não. Se a gente errar, tudo bem. Mas o que a gente precisa é preparar as pessoas. Quando eu digo em erro, é no sentido, olha, previu 200 milímetros, choveu 130. Tudo bem, melhora, é uma previsão, né? Pode acontecer. Mas pelo menos se acontecer, está todo mundo preparado. Agora, pensando nessa preparação, que ações práticas, então, as prefeituras devem tomar e também a população? Vamos começar então primeiro por nós, né? Emitindo os alertas, utilizando todos os radares e os satélites que nós temos, colocando o time em prontidão, chamando essas concessionárias para entender esse cenário, comunicando à população. Depois conversando com as prefeituras para que as ações sejam feitas, ações de zeladoria. Isso tem sido feito, né? Inclusive o governador Tarcísio reuniu-se com os prefeitos da Grande São Paulo para cobrar, né, medidas de postura sobre a concessionária de energia, mas também para falar sobre as ações que devem ser feitas em âmbito municipal. As defesas civis municipais também de prontidão este fim de semana, com o time na rua, vistoriando as áreas de risco. E aí a gente fala de risco tanto para deslizamento de terra, mas também para áreas de alagamento. E contando com o apoio da população, porque a gente ainda vê gente jogando lixo na rua. Isso é triste, porque além do dano ali, né, para o meio ambiente, tem a questão do alagamento. Esse lixo acaba entupindo aí bueiro, entupindo galeria de água, e isso é um problema. Então, por favor, quem está acompanhando a gente, consciência. Vamos ficar jogando lixo na rua, né, não vamos ficar fazendo esse tipo de situação, porque isso coloca todo mundo em risco. Tenente Maxwell Souza, diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado, obrigada por trazer essas orientações para os nossos ouvintes. Nós te agradecemos, um grande abraço. Em caso de emergência, liguem para nós pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros 193. Obrigada. Obrigado. CBN Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos.